Olá, pessoal. Boa noite. Nós estamos dando início a mais um Forças do Brasil, mais um episódio muito especial do programa Forças do Brasil. Meu nome é Mário Vitor Santos, sou jornalista da TV 247 e hoje nós temos um programa muito único, com a única governadora de estado do nosso país, da nossa federação, que é a governadora Fátima Bezerra, do grande estado do Rio Grande do Norte. Então, é um privilégio ter a governadora, e ela é uma pessoa que vem dar um enorme prestígio, e realmente é uma honra recebê-la aqui, em meio à sua agenda muito atribulada, nesse magnífico estado medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, do Japão. Então, estamos aqui, muito bem-vindas todos que estão chegando para a nossa grande audiência desse programa. Governadora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui. Bom, Mário, meu abraço para você, meu abraço aqui para todos e todas que estão nos acompanhando aí nas redes sociais. Grata pelo convite. Aqui, mais uma vez, saudar o canal 247 pelo papel tão importante que ele tem desempenhado, né, na defesa ali, na trincheira da defesa da democracia. Mais do que nunca, Mário, é muito importante ter espaços de comunicação como esses, para que as vozes, tá entendendo, sejam ouvidas, né? Eu digo isso aqui por um dever de justiça, porque eu acompanho, né, a luta e a trajetória do canal 247 e, portanto, toda a minha admiração, assim como também ser entrevistada por você, esse jornalista aí tão experiente, que já trabalhou tanto, né, pelas redações aí do nosso país, e um jornalista sempre com um olhar muito atento e muito responsável, né, sobre o presente e o futuro do nosso país. Uma alegria e uma honra estar sendo aqui entrevistada por você. Muito obrigado. Nós estamos fazendo essa nossa conversa gravada, nós estamos gravando na sexta-feira, o programa vai ao ar no sábado, então as pessoas que estão nos acompanhando podem fazer comentários, podem participar do chat, mas infelizmente as perguntas não poderão ser respondidas porque não haverá essa interação ao vivo nesse momento com as perguntas que vocês enviarem. Feita essa ressalva, eu passo a apresentar a nossa convidada. Ela é a atual governadora do Rio Grande do Norte. Ela nasceu na Paraíba, nasceu em Nova Palmeira, transferiu-se para Natal, para a capital Potiguar, no início da década de 70, para continuar seus estudos. Iniciou sua trajetória política tão logo ingressou na gloriosa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, como aluna do curso de pedagogia. Isso não é irrelevante, não é? Uma pessoa vem da área da educação, a militante da educação. Ingressou no magistério no início dos anos 80 como educadora da rede pública e participou da fundação da Associação dos Orientadores Educacionais e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, ambos do Rio Grande do Norte. É filiada ao PT desde 81, ou seja, desde o berço. Ela exerceu 2 mandatos de deputado estadual, 3 mandatos de deputada federal, tendo sido a mais votada nas eleições de 2002 e 2010. Em outubro de 2014, foi eleita senadora também pelo Rio Grande do Norte, e isso em outubro de 2014. Entre outras funções, ela assumiu a vice-presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte e atuou como vice-líder da bancada do PT no Senado. Então, ela trabalhou com educação, cultura e esporte. Ao assumir o governo do Rio Grande do Norte em 2019, a professora Fátima, isso não foi uma eleição fácil, certo? Quer dizer, uma eleição em 2018,
naquele clima que nós nos lembramos que aconteceu desde 2014, 15, 16, o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e todo o antipetismo que durou muito tempo, e ainda dura, mas, enfim, vem sendo derrotado. E ela conseguiu se eleger em 2018. Se tornou a única mulher, como já disse, no país a governar um estado da federação no período de 2019 a 2022. Ao longo de sua trajetória, suas principais áreas de atuação têm sido educação, cultura, desenvolvimento regional, os direitos da mulher e a cidadania LGBT. Fátima, governadora, permita-me tratar-lhe assim. Não. Tem tantos assuntos para nós tratarmos, mas enquanto chegam aí os dados da letalidade da Covid-19, eu queria lhe perguntar se você acompanhou ou se teve notícia da live do presidente Bolsonaro no dia de ontem, e o que ele falou a respeito da suposta fraude das urnas eletrônicas, segundo ele, não auditáveis. Teve conhecimento desse assunto? Chegou ao seu conhecimento? Chegou, sim. Chegou. E aqui eu quero fazer coro aos que já se pronunciaram, no sentido de expressar aqui toda a nossa indignação. É lamentável tudo isso, lamentável. Eu fico me perguntando, Mário, a que ponto nós chegamos? Na medida em que, imagine, uma instituição como o Supremo Tribunal Federal tendo que responder a acusações levianas, está entendendo? Da maior autoridade do país, que é o próprio presidente da República. Insistindo nessa tese descabida, absurda, de que as urnas eletrônicas no país não são seguras, quando a gente sabe que isso não procede, pelo contrário, né? O processo eleitoral brasileiro, que vem se dando desde a década de 90, através, né, do sistema eletrônico de urnas, tem se mostrado um dos mais seguros, né, do mundo. Então, é inaceitável isso, tá entendendo? É inaceitável, porque a pergunta que se faz é que a maior autoridade do país, ao insistir, né, com esse tipo de suspeita, né, o que ele está promovendo? É um ataque sistemático à democracia, repito, contestando, né, um processo eleitoral que até hoje é reconhecido por todos, né, pelo grau de segurança que ele confere, o presidente, ao fazer esse tipo de ataque sistemático à urna eletrônica, repito, insistindo nessa tese de que as urnas não são seguras, o que é isso? Está buscando, né, uma justificativa. Isso é cortina de fumaça, né, para lá adiante ele obter um insucesso eleitoral, como o cenário está claramente apontando. Então, assim, eu espero, tá entendendo, que não só o Supremo Tribunal Federal, mas as demais instituições, né, do nosso país, o Congresso Nacional e as demais instituições, os segmentos representativos da sociedade brasileira, deu um basta a isso tudo, sabe? Está na hora, né, dele parar com esses ataques, né, sistemáticos, né, ao Tribunal Superior Eleitoral, que acaba sendo um ataque exatamente à democracia. Está na hora de parar com isso. Esse basta poderia chegar até, inclusive, ao impeachment, deveria chegar ao impeachment, ao impedimento do presidente da República, sendo que existem algumas facções, tendências, áreas de pensamento que
sugerem que o PT já não é mais tão não estaria mais tão interessado no impeachment, dada a situação do presidente Lula nas pesquisas e a conveniência de ele vir a enfrentar, na verdade, Bolsonaro nas urnas. Você poderia manifestar sua opinião a respeito dessa Olha, Mário, veja, a posição do PT, aí eu estou falando, né, não estou falando enquanto governador, eu estou falando a posição do meu partido, né, é muito clara, né, muito clara, junto com os demais partidos no campo à esquerda, no campo progressista, junto com um leque imenso de entidades muito representativas e movimentos muito representativos, né, da sociedade brasileira, como a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, os movimentos sociais, enfim, a posição do PT é muito, muito clara, né, de defesa do impeachment, né, do atual mandatário do país. E tem participado intensamente de todas as grandes mobilizações de rua que têm acontecido recentemente, mesmo ainda, né, diante desse contexto de pandemia. Então, eu acho que a posição do PT não tem dúvida, não, está entendendo? Não tem dúvida, é uma posição claramente a favor do impeachment. Agora, é evidente que o impeachment não depende só do desejo nem da vontade do PT, né, ou dos demais partidos. Ele requer uma série de outros aspectos, não só do ponto de vista legal, né, da comprovação de crime, de responsabilidade, mas do ponto de vista da correlação de forças políticas, né, do ambiente, da conjuntura. No âmbito do Congresso Nacional, infelizmente, até o presente momento, o que a gente vê claramente, né, a maioria, né, dos que fazem, por exemplo, a Câmara dos Deputados, ali, liderados pelo atual presidente da Casa e, portanto, contrários à tese do impeachment. Eu acho que muita água vai rolar ainda por debaixo dessa ponte. Nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouco, vamos falar da aliança entre Bolsonaro e Ciro Nogueira, e talvez daí decorra uma aliança com o Centrão como um todo, vamos falar das eleições do ano que vem, vamos falar dessas duas fases, mas eu queria abrir agora um parênteses e vamos falar de temas talvez mais urgentes. A epidemia de Covid-19, a pandemia que nós estamos enfrentando já há 1 ano e meio, talvez um pouco mais do que isso, ela trouxe graves consequências para todo o mundo, para o país também, para as diversas regiões. No Brasil, houve uma clara distinção entre a posição assumida pelo chamado Consórcio Nordeste, de governadores da região do Nordeste, e muito enfática, como uma alternativa à postura do governo federal. E eu queria... Você me informou, antes de nós começarmos esse nosso encontro, que houve ontem uma reunião do Consórcio Nordeste, a primeira reunião presencial desde o início dessa pandemia. E eu queria que você fizesse uma avaliação de quais são os resultados dessa atuação, digamos assim, divergente, própria, única dos governadores do Nordeste em relação às taxas obtidas e ao combate à pandemia, tanto no Nordeste como um todo, mas especialmente no Rio Grande do Norte. Valeu a pena e essa atitude rendeu algum tipo de melhoria, progresso no enfrentamento dessa trágica situação dos brasileiros? Olha, Mário, realmente ontem a gente teve essa reunião lá em Recife. Na verdade, era uma reunião, o consórcio do Nordeste, um dos governadores lá estiveram com a Embaixada da França. Em 2019, nós tivemos naquela agenda lá em Paris, em busca exatamente de parcerias, seja trazer investimentos para os nossos estados, mas também em busca de cooperação no campo da cultura, da educação, da agricultura familiar, entre outros. E ontem era exatamente para dar continuidade a essa agenda. Momento, claro, em que nós fizemos exatamente também, atualizando sobre o quadro epidemiológico nos nossos estados. Eu diria, inicialmente para você, o seguinte, veja, nós
estamos enfrentando a maior crise, né, de cunho sanitário que se tem conhecimento da história contemporânea a nível mundial. E, no caso aqui do Rio Grande do Norte, né, foi muito desafiador, levando em consideração a situação em que eu encontrei o Estado, e na saúde não era diferente. Muito pelo contrário. Eu encontrei o SUS totalmente colapsado. Na verdade, eu encontrei o Estado estava na UTI. O Estado estava entubado. Pra você ter uma ideia, aqui a falta de leitos de UTI, para você ter uma ideia da falta de compromisso da gestão anterior, das gestões anteriores com a política pública na área de saúde, se traduz com um dado bem objetivo. 2018, sequer aquele mínimo constitucional que os estados são obrigados a aplicar na saúde, no mínimo 12%, sequer isso a gestão anterior, o governador anterior, cumpriu. Então, por aí você faz uma ideia da situação em que eu peguei exatamente o SUS no Rio Grande do Norte. E para completar, né, uma pandemia dessa magnitude, porque eu peguei um estado aqui colapsado também do ponto de vista financeiro, orçamentário, fiscal. Eu fui a única governadora, o único gestor em 2019 que chegou em janeiro de 2019, portanto, e tinha 4 folhas de pagamento em atraso, Mário. Aqui tinha 13º de 2017 que não tinha sido pago. Olha o tamanho da balbúrdia. Ou seja, o Estado não tinha um mínimo de respeito pelos servidores naquilo que é função do Estado, que é um direito básico dos servidores, que é receber exatamente o quê? Seus salários em dia. As funções sociais colapsadas, dentro delas o SUS. E vem, além do mais, uma pandemia dessa magnitude. Mas o que eu posso aqui dizer para você é que, passado esse período, graças a Deus, mais do que nunca, eu posso olhar nos olhos do povo do Rio Grande do Norte com a serenidade de quem fez o possível e impossível, e de quem continua fazendo o possível e impossível para zelar pela saúde, para proteger a vida do povo do Rio Grande do Norte, para mitigar os impactos da pandemia no Rio Grande do Norte. E aí começa pelo seguinte roteiro. Primeiro, aqui no Nordeste, a gente reza pela cartilha da ciência, viu, Mário? Sim. A diferença já começa aqui, né? Porque aqui a gente acredita em vacina, a gente luta incansavelmente por mais e mais vacinas. Aqui, ao contrário do governo federal, né, nós não desincentivamos o uso da máscara. Eu estou sem a máscara nesse momento, porque assim como você, né, eu estou fazendo a gravação aqui num ambiente que permite. Mas o uso da máscara ainda é obrigatório aqui no Rio Grande do Norte e no Nordeste, como em outros locais. Então, aqui ninguém desdenhou de máscara. Aqui, no Rio Grande do Norte, ninguém foi iludir a população vendendo remédio, tá entendendo? Que não tem comprovação científica para o combate à Covid. Aqui, né, ninguém ficou incentivando a aglomeração. Então, eu quero aqui dizer para você que, né, negacionismo aqui não teve vez. Pelo contrário, a ciência, associada a isso, diálogo permanente com todos os poderes, do Poder Judiciário à Assembleia Legislativa, a todos, até porque essa é uma crise, né, que tinha que ser enfrentada não apenas pelo Poder Executivo, mas pelos poderes como um todo. O diálogo aqui com o representante do setor empresarial, dos trabalhadores, o esforço imenso que nós fizemos para montar uma rede assistencial de mais de 850 leitos, e vale aqui ressaltar, é a maior rede de instalação de leitos já realizado ao longo de 30 anos de história do SUS no Rio Grande do Norte. Aqui, Mário, teve uma coisa boa. Ao invés da gente optar por aquele modelo de hospital de campanha, a gente investiu na nossa própria rede, inclusive de forma descentralizada. Não só os hospitais Natal, região metropolitana, que é onde tem a maior demanda,
mas nós fomos para o interior, Mário, para as diversas regiões do estado. Então, ao invés de hospital de campanha, que, passada a pandemia, você desmobiliza o hospital de campanha, não. Esses investimentos aqui, como os leitos de UTI que chegaram, qualificando a assistência à saúde, trazendo equipamentos como tomógrafos, como outros equipamentos para qualificar melhor a assistência à saúde da nossa população, isso aqui está como legado da nossa população. E o fato é que, resumindo, graças a Deus, quero compartilhar com vocês, os que estão nos escutando, que o Rio Grande do Norte hoje, junto com o Nordeste, apresenta os melhores dados do ponto de vista epidemiológicos. Você tem uma ideia, aqui até poucos meses atrás, nós chegávamos aqui no sofrimento de a taxa de ocupação de leito beirando 100%. Nesse exato momento que eu estou conversando com você, a taxa de ocupação de leitos nossos está abaixo de 40%, Mário. E isso, repito, isso não é obra do acaso, não. Isso é foco, isso é gestão, isso é planejamento. É um governo, repito, que tomou as medidas de natureza assistencial que necessitavam serem tomadas para acudir à população, mas tomou as medidas sanitárias duras, às vezes, mas não fiz concessão aqui ao populismo de maneira nenhuma, porque, em primeiro lugar, é evidente que está a preservação da saúde e a defesa da vida, né? É claro que o luto que a gente carrega no peito é imenso, porque, afinal de contas, é mais de 500 mil de brasileiros e brasileiras que tiveram suas vidas ceifadas, são mais de 7 mil potiguares que tiveram suas vidas ceifadas, e o mais doloroso, para uma doença, inclusive, que tem vacina, e aqui é onde reside, né, uma das mais graves falhas do governo federal, que foi exatamente o não planejamento na aquisição e na compra de vacinas. Eu sei o quanto a gente sofreu por isso. Eu, junto com os governadores, desde o ano passado, cobrando, lutando por vacinas. Afinal de contas, o Brasil é exemplo, né, de política de humanização para o mundo inteiro. Aí, no momento mais doloroso, que é uma pandemia com essas características, infelizmente, o governo federal falhou, e falhou feio, do ponto de vista do planejamento e da aquisição dessas vacinas. Então, de forma, Mário, que nós temos aqui, repito, lutado incansavelmente, fazendo o nosso papel, porque não é verdade, né, quando o governo federal vem com essa balela, né, de dizer que o Supremo Tribunal Federal impediu o governo federal de agir no enfrentamento à pandemia. Isso é mentira. Isso é mentira, né? Na verdade, o que o Supremo Tribunal Federal colocou claramente é que nós tínhamos que trabalhar em harmonia, cada um fazendo o seu papel, os entes municipais, os entes estaduais e o ente federal. Na verdade, o que nós nunca tivemos até hoje foi uma coordenação nacional, um gabinete nacional de enfrentamento da crise por parte do governo federal. Esse era o papel exatamente do governo federal. E, em decorrência disso, a gente sabe o quanto a gente penou, né, para montar esses leitos de UTI, dado as dificuldades, as crises recorrentes que nós passamos de falta de oxigênio, de bomba de infusão, né, de respiradores, a própria questão de pessoal, que foi chegando à exaustão, os nossos profissionais exatamente da saúde, medicamentos também. Então, assim, sabe, Mário, veja, é preciso refletir sobre tudo isso, porque, infelizmente, foi uma omissão e grande por parte do governo federal, que se deixou levar pela contaminação política, politizou a pandemia. É muito grave um negócio desse, sabe? Muito grave, muito, muito, muito grave. Meu Deus, né? Você misturar eleições com pandemia, você misturar questões ideológicas com pandemia, que é isso? Que é isso? Nesse momento, toda a nossa energia, toda a nossa responsabilidade,
no lugar onde cada um ocupa, tem que ter um só foco, cuidar da saúde, preservar a vida. Mas eu quero encerrar, portanto, essa parte aqui, claro, ainda fica à sua disposição, mas para dizer o seguinte, que graças às medidas assertivas que nós tomamos aqui, né, na base do diálogo, tendo como farol a orientação da ciência, hoje nós estamos com a pandemia em sinais de arrefecimento crescente, tanto é que nós estamos num processo crescente, Mário, de retomada das nossas atividades, seja no campo econômico, no campo religioso, no campo educacional. Claro, fazendo tudo com a devida cautela, portanto, a máscara ainda se faz necessária, o distanciamento social ser preservado, a higienização, mas eu diria a você o seguinte, que eu estou muito esperançosa sobretudo, né, com a questão de não ter mais falha na cobertura vacinal, porque esse arrefecimento da pandemia, a explicação mais forte para isso é a cobertura vacinal, né, que começou a adquirir um ritmo mais adequado. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, né? Aqui é o seguinte, a vacina chegou aqui, em menos de 24 horas, ela já vai embora para chegar no braço do povo, seja de carro, de helicóptero, seja como for. Então, de forma que eu quero dizer para você que eu estou muito esperançosa, porque caso o governo federal não falhe na previsão da entrega dessas doses de vacinas, nós queremos agora, em setembro, já chegar a vacinar as pessoas a partir de 18 anos. E já estamos, nesse momento, através do RN Mais Vacina, que é um aplicativo que nós criamos aqui em parceria com o LAIS, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós já estamos cadastrando os adolescentes, crianças e adolescentes de 12 até 17 anos, de forma que, repito, né, nós estamos aqui lutando e sonhando sim, por que não? O Rio Grande do Norte ser o primeiro estado a decretar, né, digamos assim, o grau baixo de pandemia, ou o fim exatamente da pandemia. E não só o Rio Grande do Norte, como o Nordeste como um todo, o acerto das medidas que os governos estaduais do Nordeste tomaram, né? A gente, muitas dessas medidas que nós adotamos foi através exatamente desse olhar conjunto, vendo os problemas que são comuns, o Comitê Científico do Nordeste, que deu a sua imensa contribuição. Aqui nós temos um comitê fabuloso, formado por especialistas das mais diversas áreas, e o fato é que quando você olha, por exemplo, a taxa de letalidade no Brasil, a taxa, nesse exato momento, a menor taxa é exatamente a do Nordeste. Você tem o Centro-Oeste com 317, você tem o Sudeste com 293, você tem o Norte com 243 e você tem o Nordeste com 196, portanto, a menor taxa de letalidade. Mas é isso, Mara, aqui continuamos vigilantes. A pandemia não foi embora, mas os sinais são crescentes, graças a Deus, de melhora substancial do quadro epidemiológico, portanto, aqui muita esperança que nós vamos superar isso aí. Para nós fecharmos essa parte, o presidente Bolsonaro ataca os governadores e os prefeitos dizendo que eles são responsáveis por um mal maior, que é fechar e decretar o distanciamento social e lockdowns, fechamento do comércio, dos serviços, das atividades, enquanto ele defende que isso não seja feito, que não haja liberdade ao direito de ir e vir, não haja restrição ao direito de ir e vir, o direito da cidadania. E culpa os governadores, você, inclusive, né, porque você é governadora, de ser responsável por uma pandemia pior, que é a pandemia da falta de atividades econômicas.
que aí gera o desemprego e a tragédia e a fome, esse tipo de coisa. O que você tem a dizer a esse respeito? Veja, Mário, primeiro, claro que o impacto da pandemia na atividade econômica ele foi intenso pelas próprias características exatamente da doença. Todos os setores da economia foram muito impactados e provavelmente um dos mais impactados seja exatamente a cadeia produtiva do turismo, o setor do turismo. E olha que quando a gente fala do turismo, a gente está falando de uma das principais atividades econômicas do Rio Grande do Norte, do Nordeste, né, em matéria de geração de empregos, etc. e tal. Agora, veja, nós não comulgamos, né, com esse discurso da maior autoridade do país, totalmente inadequado, né, inoportuno, porque querer separar a questão da vida e do emprego, isso não é possível, não é possível. Né? Como é que você vai ter economia se você não tem vida ou vice-versa, entendeu? Na verdade, o que nós sempre proclamamos e lutamos muito foi para que o Estado brasileiro, que é quem tem as ferramentas de fazer política macroeconômica, de emitir moedas, né? Isso vale para Bolsonaro, para qualquer um. Nós sempre proclamamos e lutamos que o governo nacional tomasse as medidas necessárias para mitigar esses impactos, como, por exemplo, o auxílio emergencial. Quem primeiro pautou essa reivindicação do auxílio emergencial foram os governadores do Nordeste. E não foi à toa que foram os governadores do Nordeste, porque aqui estão ainda as maiores assimetrias do ponto de vista das desigualdades sociais, regionais. E você acompanhou essa história, a imprensa acompanhou toda essa história. Na verdade, o ministro da Economia, o próprio presidente, na época, fazia ouvido de mercador com relação ao auxílio emergencial para as famílias de vulnerabilidade social. Eles não demonstravam sensibilidade para isso. O fato é que essa luta começou, o Congresso Nacional encampou essa luta, e aí o papel do PT, dos partidos no campo à esquerda, dos partidos no campo progressista, e acabou que o Congresso Nacional teve que abraçar essa luta, sem dúvida nenhuma, e o presidente teve que sancionar. Agora, quando foi em janeiro deste ano, infelizmente, mais outra pancada, porque simplesmente o governo federal suspende o auxílio emergencial, como se a pandemia tivesse ido embora. E a pandemia não foi. Então, esse é um ponto crucial. Por isso que nós, ao longo desse tempo, né, temos gritado que o caminho nesses tempos de pandemia, o foco é vacina, né, o auxílio emergencial e a questão do emprego. Porque, Mário, veja, pela minha experiência, as famílias pobres, as famílias de baixa renda, elas têm um olhar de muita sensibilidade. Elas querem proteger seus filhos, portanto, a necessidade do distanciamento, do isolamento social, porque elas compreendem a gravidade da doença. Agora, para ela fazer isolamento social, meu querido, ela precisa comer. Ela precisa ter o café da manhã, ter o almoço, tá entendendo? Ter o jantar. E aí onde entra exatamente o quê? O papel do Estado. Repito, do Estado, o Estado ente nacional. E os estados tomando as medidas naquilo que é possível a gente fazer, como aqui mesmo no Rio Grande do Norte, a gente tomou várias medidas que eram possíveis, né, para que a gente pudesse mitigar exatamente esses impactos. Mas, no mais, Mário, o presidente insistir nesse tipo de narrativa, isso é querer encobrir, né? Encobrir, infelizmente, o negacionismo que eles adotaram e que, sem dúvida nenhuma, contribuiu, tá entendendo, para aumentar essa tragédia. Especialistas mostram, né, que se o negacionismo não tivesse imperado por parte
do governo federal, nós teríamos tido um número de óbitos bem menor. Fátima, você é uma profissional da área de educação, uma especialista na área de educação, professora, pedagoga, militante dessa área. Será que... E sabe, então, melhor que ninguém, o impacto que teve a pandemia sobre o processo educativo, especialmente nos primeiros anos, da alfabetização, e essa é uma outra tragédia trazida pela pandemia, num certo sentido, que é a retirada da possibilidade de uma educação, digamos assim, se é que a gente pode falar assim, normal para essa faixa, especialmente para todas as faixas, mas para essa também. Isso é um dado grave de uma situação geral muito grave também. Agora, existe a perspectiva de um horizonte de regularização digamos, do ritmo de escolarização. Você mostrou dados que mostram a saúde do Nordeste reagindo e há uma abordagem científica do problema, reagindo na vanguarda das outras regiões, à frente das outras regiões. É possível esperar que isso aconteça também na área, não só na área sanitária, mas também na área, não só na área da Covid, mas também na área educacional? Veja, Mário, aí é um grande desafio, amigo, porque, infelizmente, essa foi uma área muito impactada, que escancarou mais ainda as desigualdades sociais no campo da educação. Nós estamos falando de uma realidade onde, no Brasil, as nossas crianças, jovens, enfim, homens e mulheres matriculados na educação pública desse país passaram mais de 1 ano e 2 meses sem ter acesso às chamadas atividades presenciais no campo da educação. E, evidentemente, que essas aulas presenciais tinham que serem suspensas por conta exatamente das características da doença. Não tinha como, de maneira nenhuma. Você vê, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, quando a gente soma os estudantes da rede privada de ensino com os da rede pública, englobando desde a creche, enfim, o ensino médio, a educação básica como um todo, as universidades, a gente está falando de mais de 1 milhão de pessoas, Mário, no estado que tem uma população em torno de 3,5 milhões. Então, você imagine, né, em pandemia, em tempos pandêmicos, com o vírus solto, feito a molesta, você aglomerar, né, com 30% da população. Então, é impossível, está entendendo? Porque aquela frase, né, pode parecer o óbvio, mas o óbvio muitas vezes precisa ser repetido também, que a aula se recupera, né? O conteúdo curricular se recupera depois, as vidas não se recuperam de maneira nenhuma. Então, foi com esse senso de responsabilidade que nós aqui, a exemplo do Nordeste e do país afora, tivemos que suspender as atividades presenciais na educação. E eu, particularmente, Mário, sempre tive também uma compreensão de que era preciso lutar para incluir os profissionais da educação nos grupos prioritários do Plano Nacional de Vacinação. Não foi fácil. Eu que levantei essa bandeira ainda o ano passado. E por que eu levantava essa bandeira? Por ter clareza do quão estratégico é a agenda da educação para o país. Né? É evidente que o grupo prioritário da linha de frente tinham que ser os nossos heróis, os profissionais da saúde, óbvio, isso não se discute. Assim como, por exemplo, os profissionais da segurança, viu, Mário? É importante aqui colocar, porque um contingente expressivo dos agentes de segurança não tem direito de fazer trabalho remoto como nós estamos aqui. Não, eles têm que ir para a rua. Tem que ir para a rua, tá entendendo? Proteger a população. E, aliás, como aqui no Rio Grande do Norte e outros locais, eles foram muito importantes no programa que nós criamos aqui no contexto da pandemia, chamado Pacto pela Vida. O que era o Pacto pela Vida, como continua até hoje? Era chamar todo mundo.
chamar prefeito, chamar os demais poderes, chamar a sociedade para a gente fazer cumprir os decretos, etc. E aí os agentes de segurança tiveram um papel fundamental, como estão tendo agora na distribuição das vacinas. Quem organiza são os profissionais da saúde e sabe quem está levando a dose de esperança para os municípios é o nosso corpo de bombeiros, Mário. É eles, está entendendo, quem levam exatamente as vacinas. Então, só rapidamente eu estou colocando que era outro grupo que tinha que fazer parte do grupo prioritário da vacinação, assim como foi feito. E aí a nossa luta pelos profissionais da educação. Infelizmente, durante bom tempo, o governo federal foi indiferente. O ministro da Educação, que não dava um pio, que era quem era para estar na linha de frente, defendendo os profissionais da educação no grupo prioritário. Aliás, o Ministério da Educação, outra área do governo federal, que simplesmente, está entendendo, se omitiu, não exerceu o papel dele de fazer uma grande concertação a nível nacional, né, para somar esforços no enfrentamento à pandemia. Mas, rapidamente, finalmente, nós celebramos esse ano a inclusão dos profissionais da educação no plano de vacinação. Aqui no Rio Grande do Norte, praticamente, Mário, todos eles já tomaram a primeira vacina. Por isso que nós estamos retomando as atividades aqui de forma presencial, gradual, facultativa e híbrida, ou seja, o remoto e o presencial. E segundo, Mário, agora, nós vamos levar um tempo, amigo, para recuperar esse período. Não está perdido, mas a gente vai levar um tempo para recuperar esse período, porque uma das faces cruéis do efeito da pandemia na educação foi mostrar, né, a exclusão digital. Muitas das nossas crianças e jovens, durante esse período, nem sequer acesso ao ensino remoto teve. Por quê? Porque não tem internet na casa dele, porque ele não tem a ferramenta. É por isso, amigo, que eu quero aproveitar que me permita para celebrar com você e com os nossos internautas aqui, com toda essa bela audiência do 247. Eu quero celebrar que hoje, para mim, foi um dia muito feliz, né? Feliz porque, acima de tudo, quem fala aqui é o coração de professora. O coração de professora. É que hoje eu anunciei aqui o maior investimento já que será realizado na educação básica do Rio Grande do Norte. Eu anunciei hoje um investimento, Mário, de 400 milhões de reais, dos quais, né, parte desses recursos vai para a construção, reforma e recuperação de escolas, né? Ou seja, né, na verdade, nós vamos, com esses recursos, nós vamos aqui investir naquilo que nós estamos chamando de 5 eixos. A nova escola Potiguar, a geração conectada, a modernização da gestão com valorização e capacitação dos profissionais e as ações para a superação do analfabetismo. Nesse sentido, vou mostrar aqui para você, olha só, nós vamos construir aqui 12 institutos estaduais de educação profissional, tendo como referência aqui o nosso IFRN, que faz parte da Rede Federal de Educação Profissional. Vamos também construir mais 10 novas escolas e olhar para o que já tem, né, Mário? Aí vamos fazer reformas nas escolas já existentes, recuperação, de forma que nós possamos deixar toda a infraestrutura das nossas escolas em um ambiente digno. A escola precisa ter um ambiente digno para acolher os nossos estudantes, os nossos profissionais da educação e a comunidade. Mas, além disso, nós vamos investir na geração conectada. O que é isso aqui? Isso aqui
é internet nas escolas, Mário. Porque a internet, por exemplo, ela passa na calçada da escola, mas ela não entra dentro da escola. Então, nós vamos investir aqui, primeiro, para fazer com que a internet de boa qualidade chegue lá dentro da escola, aí tablets, aí computadores, ou seja, Mário, fazer com que a escola tenha primeiro o acesso à internet de boa qualidade e tenha as ferramentas digitais para os nossos professores e estudantes. A formação, a capacitação, né, a valorização dos profissionais de educação. E deixa-me falar também de uma outra ação, que é para a superação do analfabetismo. Nós estamos celebrando o centenário de Paulo Freire, Mário. Paulo Freire que pisou no chão potiguar. Foi na cidadezinha aqui de Angicos, na região central, que ele plantou as sementes do seu método de alfabetização, com aquela experiência que ficou conhecida no mundo inteiro, como as 40 horas em Angicos. Que lindo, né, Mário? Na verdade, as 40 horas em Angicos é porque Paulo Freire desafiou a ele próprio e a equipe, né, que trabalhava com ele, que os trabalhadores naquela época tinham que se alfabetizar em 40 horas, né? Então, eu quero dizer que a melhor forma de homenagear Paulo Freire é que nós vamos investir nessas ações de enfrentamento ao analfabetismo, que ainda é muito alto no Brasil, no Nordeste, no Rio Grande do Norte, inclusive lá em Angicos. E, por fim, deixa eu aqui falar, porque eu estou muito emocionada com isso. Esses institutos educacionais, institutos estaduais de educação profissional, isso vai ser uma revolução. E deixa eu contar uma historinha disso aqui. Né? Quando, né, deputada federal, e, bom, professora, como você mesmo mencionou, fui dirigente aqui do maior sindicato, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do nosso estado, deputada federal, estadual, senador. O fato é que eu tive sempre uma vida muito voltada, né, para a luta em defesa da educação. Né? Eu guardo com muito orgulho na minha biografia de professora ter participado dos movimentos mais importantes nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, do ponto de vista de conquistas extraordinárias para a educação. Né? Eu tenho lá minha assinatura na lei do piso salarial nacional do magistério. Eu fui uma das idealizadoras. Estava lá na luta, né, pelo ProUni, estava lá na luta pelo plano de expansão das nossas universidades e no plano de expansão e fortalecimento da educação profissional do Fundeb, que eu fui a relatora. E aqui minhas homenagens me permitam ao maior e melhor ministro da educação que esse país já teve, que foi Fernando Haddad, né? Junto com aquele também que foi o maior e o melhor presidente da República que esse país já teve na educação, que foi Luiz Inácio Lula da Silva. Queiram ou não queiram os juízes. Aliás, ambos seguidores de Paulo Freire e de Anísio Teixeira, certo? Com certeza, com certeza. Mas eu estou falando isso, Mário, me permita, porque eu vivi tudo isso de perto. Ali, né, na ação político-parlamentar. E o plano de expansão e fortalecimento da educação profissional, que foi uma verdadeira revolução. Né? Na verdade, nós levamos a escola técnica para o interior desse país. Aqui no Rio Grande do Norte foram 100 anos para o Rio Grande do Norte ter 2 escolas técnicas. E em 13 anos, nós saímos de 2 para 21 novas escolas técnicas. E nós tínhamos ficado com a fase 3, que eu tinha apresentado um projeto na época do governo da querida presidenta Dilma, que deu continuidade à presidenta Dilma, a esse plano excepcional, e a gente estava, né, a presidenta Dilma ia dar continuidade, que era a fase 3. Só que aí veio o golpe, né? E os que sucederam a presidenta Dilma dispensa comentários. O governo que está aí simplesmente interrompeu esse projeto. Que isso é cidadania na veia, isso é desenvolvimento na veia,
essas escolas técnicas. Eu fiz essa retrospectiva toda porque eu quero compartilhar com você, e se o presidente Lula me escutar depois, eu vou pedir para ele escutar essa parte, porque presidente Lula, presidenta Dilma, aquelas escolas técnicas, né, que viriam na fase 3, que o governo que está aí interrompeu, e está aí a educação asfixiada, né, simplesmente o desmonte da política educacional em curso, mas eu quero dizer que aquelas escolas vão se tornar realidade agora, porque o governo desta professora vai exatamente implantar esses institutos estaduais de educação profissional aqui no Rio Grande do Norte, que eu estou dando o nome exatamente de IERN. Então, amigo, eu respondo a você dizendo o seguinte, que esses investimentos na educação chegou na hora mais desejada, na hora mais oportuna para a gente levantar a autoestima dos nossos professores, dos nossos profissionais da educação, dos nossos estudantes, para que a gente possa, se Deus quiser, num grande movimento de solidariedade, de responsabilidade coletiva, a gente tentar mitigar esses impactos, recuperar esse tempo muito precioso, Mário, que infelizmente os nossos estudantes perderam no que diz respeito à questão do acesso à educação. Mas do seu ponto de vista, desculpe te interromper, do seu ponto de vista, o Rio Grande do Norte participa ativamente dessa competição, digamos assim, entre sistemas educacionais, que parece ser muito estimuladora de municípios e regiões do Nordeste? O Rio Grande do Norte participa e se beneficia e também contribui para essa competição tão bem-vinda, não é? Com certeza, Mário. Esse é o nosso grande desafio, porque é claro que a gente tem aqui uma herança muito pesada, né, Mário? Você, quando olha, você sabe que o Rio Grande do Norte foi um dos últimos estados do Nordeste a fazer essa travessia de sair de governos de perfil oligárquico, conservador, né, tradicional, para um governo de perfil de esquerda, progressista, etc. Nós fomos o último. Então, meu amigo, essa cadeira que eu estou aqui durante décadas, ela foi ocupada, né, pelos os filhos diretos ou dos grupos tradicionais, né, os representantes das oligarquias, enfim, aqueles projetos, né, que, né, não traziam esse traço de olhar, né, de olhar os interesses da coletividade como um todo. Eu dou um exemplo aqui da educação. Por isso que a minha preocupação hoje e o meu compromisso, eu não só estou anunciando 10 novas escolas padrão, que é a nova Escola Potiguar, mas fazer com outro ainda a alegria maior, que dar continuidade à rede de educação profissional no Rio Grande do Norte, agora pela via do Estado, com esses 12 institutos estaduais de educação profissional. Mas eu também estou olhando para o que existe, porque nós temos aqui ainda um número elevado de escolas cujas instalações físicas são muito danificadas, Mário. Então, eu tenho que olhar para isso, né? E por que essa realidade ainda é assim? Porque, historicamente, a educação foi relegada ao abandono, Mário, historicamente. Ora, por que o ambiente da escola não é para ser, não deva ser, tem que ser um ambiente aprazível, um ambiente acolhedor? Tudo isso são coisas que a gente tem que levar exatamente em consideração. Por isso que também a questão da modernização tecnológica. Então, mas só para responder a você, é evidente que nós queremos fazer essa participação, essa competição no bom sentido, mas aqui, amigo, o desafio é grande, porque a herança que eu peguei, Mário, entendeu? O próprio IDEB aqui no Rio Grande do Norte, que nós encontramos, os índices de desenvolvimento da educação básica, infelizmente, traduzem isso que eu estou colocando para você, que historicamente a educação aqui no Rio Grande do Norte não teve o tratamento de prioridade máxima que deva ter. Não tem futuro, não tem presente nem futuro de nenhum país, de nenhuma nação que não olhar
para a educação. Isso não é proselitismo, não. Isso é a vida, é a realidade. É a realidade. A educação é... Alguém há de discordar que a educação é o passaporte mais importante, né, para a conquista de um direito fundamental, que é exatamente a conquista da cidadania. Depois, desenvolvimento, ô Mário. Que história é essa de pensar em projeto de desenvolvimento com geração de emprego, ô Mário, se a gente não cuidar exatamente da educação? Então, assim, é com esse sentimento que eu quero dizer para você que nós vamos em frente, viu? Nós vamos em frente aqui. Governadora, me diga uma coisa, a sua eleição é uma espécie de rastilho, rastilho, vamos dizer assim, e também provocadora do sucesso ou da imagem dos governos do PT. Sim. E também do presidente Lula, não é? Da imagem do próprio presidente Lula, não é? E que é muito representativa no Nordeste, não é? Continua sendo e resiliente, não é? Agora, então o presidente Lula é o candidato, provavelmente será candidato, sim, tudo indica, será candidato no ano que vem. Qual é a sua expectativa em relação a essa presença do presidente Lula e a maneira como as coligações se darão no ano que vem? Porque, por exemplo, nós presenciamos o senador Ciro Nogueira assumindo a chefia da Casa Civil, não é? Do presidente Bolsonaro, num movimento que pode ser que chegue até as eleições numa região em que isso se complica por conta da popularidade do PT e do presidente Lula e dessa capilaridade sobre as candidaturas dos deputados, dos candidatos ao parlamento, deputados, senadores, mesmo governadores. Como é que fica essa realidade no Nordeste e como é que o Centrão, digamos assim, ou o PP, mantém sua integridade, mesmo Ciro Nogueira, que apoiou Haddad em 2018, surpreendentemente, e não votou em Bolsonaro em 2018, segundo consta? Como é que isso se mantém agora? Pode dar alguma racionalidade para essa complexa situação criada nessa semana pela assunção de Ciro Nogueira no núcleo, né, do poder bolsonarista? Bom, Mário, como você mesmo coloca, é claro que esse movimento que o presidente está fazendo, né, de atrair o Centrão, é uma tentativa desesperada dele de tentar se posicionar, né, com relação à disputa de 2022. Aliás, ele que odiava tanto a velha política, né, que odiava tanto a velha política, portanto, o Centrão, né, que destratava tanto o Centrão, agora fazer como outro se casou de corpo e alma. Mas, enfim, o que eu quero colocar, ô Mário, é que, na verdade, a candidatura do presidente Lula, ela está posta, né? Ela está posta e é o desejo da maioria esmagadora do povo do Nordeste, da maioria do povo brasileiro, né, das forças progressistas, né? Eu acho que a força do Lula aqui no Nordeste é imensa, imensa. Ainda ontem eu comentava com os governadores do Nordeste, no encontro que nós tivemos lá em Recife, né? Incrível, incrível como a candidatura, o desejo de Lula voltar à presidência cresce cada dia mais no coração aqui da maioria esmagadora do povo do Nordeste, da maioria do povo brasileiro. As pesquisas estão falando exatamente isso. Mário, você tem uma ideia?
A força do Lula aqui no Nordeste, aí fazer como outro... Aí não tem nem graça. As pesquisas aqui, cara... Ainda ontem o pessoal estava dizendo, disse que, por exemplo, lá em Recife, a última pesquisa lá em Recife, Lula está assim, com 66%, entendeu? Inacreditável. Em Recife, não é no estado, é na capital. Aí eu não sei exatamente se foi capital ou estado. Sim. Mas o fato é que a média, né, das pesquisas aqui a nível da região Nordeste, o percentual de Lula é acima de 55%, 60%, assim como aqui no Rio Grande do Norte. Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, a identidade dele, né, com o povo do Nordeste. A identidade, porque é uma identidade natural, né? Na verdade, a história de Lula é a minha história, a história de muitos de nós. Eu, né, como você mesmo mencionou aqui, eu, migrante, saí lá da cidadezinha de Nova Palmeira, vim parar aqui em Natal, na casa da família, para poder continuar os estudos, assim como ele. Conheci a seca, não foi no dicionário, não. Conheci foi na luta pela sobrevivência da vida, passei por muitas dificuldades. E, então, essa identidade. Primeiro, essa identidade que é uma coisa natural. Depois, trabalho. O que é isso? Foi o legado, está entendendo, que os governos do PT deixou, né, para o povo do Nordeste, o povo brasileiro, e que não adianta querer apagar. Mário, você já pensou qual é o legado da mãe de família ver pela primeira vez sua filha entrar numa universidade, inclusive botar o anel de doutora, de que se formou em medicina, cara? A pessoa que é o orgulho, né, do pai de família, ver seu filho, seu neto fazendo um bom curso numa escola técnica, tá entendendo, de qualidade, como são as nossas escolas técnicas federais, e que agora nós vamos fazer as estaduais, os investimentos na área do apoio ao agricultor, as políticas de inclusão social, o próprio, a política de combate às desigualdades sociais. Então, assim, Maurício, isso é trabalho. Trabalho é um legado que os governos do PT deixou claramente, está entendendo? E que, portanto, diante exatamente da tragédia que está aí a nível nacional, desemprego, está entendendo? O desmonte das políticas sociais, sem falar, né, o ataque à democracia, isso só foi aumentar cada vez mais a força da candidatura do presidente Lula. Fim de semana passado, eu estava aqui no Alto Oeste de Potiguar. Eu visitei 7 cidades. Ô, Mário, sem nenhum exagero. As pessoas, né, gritam, cadê ele, pelo amor de Deus? Ele vem o Rio Grande do Norte, quando é que ele chega? Ou seja, está entendendo? Tudo que está acontecendo no nosso país leva a esse sentimento cada vez mais forte da volta do presidente Lula, pelo que isso significa do ponto de vista de uma retomada concreta do projeto de desenvolvimento nacional, sabe, com geração de emprego, com investimentos de qualidade na educação, com apoio ao homem do campo, à agricultura, e com as políticas de inclusão social, está entendendo? Então, Lula, olha, eu não estou aqui de maneira nenhuma, jamais aqui querendo passar soberba, não, até porque ninguém deve subestimar adversário, isso eu sempre aprendi na minha vida, ninguém deve subestimar adversário, mas, Mário, eu acho muito difícil Lula não ganhar as eleições para presidente em 2022. Lula vai derrotar terceira via, Bolsonaro, seja lá o que for, criatura. Está entendendo? Eu acho que veja, Lula vai vir com a força da democracia, porque primeiro nós temos que zelar por isso, né? Nós temos que preservar a democracia, né? Porque ele vem com a força da democracia. Mas ele vem com a força da democracia, obviamente,
turbinado, respaldado, né, na imensa aceitação popular que ele tem da maioria, né, do povo brasileiro. E aí, nesse sentido, eu acho que ele está correto, está entendendo, de estar imbuído de fazer uma frente mais ampla, entendeu, Mário? É muito sério o que está acontecendo no nosso país. O nosso país é, de um lado, um projeto autoritário e a defesa da democracia. É a civilização ou a barbárie, é a democracia ou deixar prosperar esse flerte com o fascismo. Não dá para brincar com isso. Eu sou daquelas que me irmano ao presidente Lula, inclusive as forças dentro do PT, que entendem que é preciso a gente fazer uma frente mais ampla, não só agora, para enfrentar esse momento, mas também no processo eleitoral. Claro, sem abrir mão, né, do programa de governo que a gente tem para apresentar. Podia falar mais sobre isso? Podia falar mais sobre isso? O que eu queria que você falasse. Bom, a gente já está caminhando para o final. Já, eu queria só lhe falar mais uma coisa, só lhe pedir mais uma coisa. Você podia falar mais sobre essa frente e como é que fica o Centrão no Nordeste? Como é que ficam os candidatos conservadores no Nordeste e o que vai acontecer por baixo dessa saia, digamos assim, dessa... Mário, você quer que eu lhe diga uma coisa? Olha, eu acho que uma coisa é a aliança cartorial. A aliança cartorial que eu chamo é aquela aliança formal, certo? Outra coisa, tá entendendo? Fazer como ter a vida como ela é. Porque os índices de rejeição que o Bolsonaro tem no Nordeste, que são muito fortes, muito fortes. Olha, eu acho que as forças políticas ligadas ao Centrão, quando vier para o plano regional, repito, levando em consideração os índices de rejeição que o Bolsonaro tem e os índices, né, de grande aceitação popular que o presidente Lula tem, olha, na hora H, esse povo não vai ter coragem de falar contra o Lula de jeito nenhum. Você descartaria a possibilidade de o Ciro Nogueira apoiar Lula na eleição que vem? Eu não sei, né? Ele já apoiou em várias eleições passadas, né? Dizem que ele é muito pragmático, entendeu? Enfim, eu também já convivi com o Ciro, claro, pessoalmente, é uma pessoa muito cordial, a gente sempre se relacionou de forma muito respeitosa, mas do ponto de vista eleitoral, como você coloca, veja, com o perfil, né, de pragmatismo que ele tem, eu acho que isso não está descartado de maneira nenhuma, porque uma coisa é ele querer ir para um lado e os eleitores dele quererem ir para o outro lado, que é o lado do Lula. A última pergunta mesmo agora, de natureza pessoal. Você é homossexual e você podia me descrever... recentemente nós tivemos essa saída do armário do governador do outro Rio Grande, o Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciada com um certo furor no programa do Bial. Eu queria lhe perguntar isso. Como é que foi a sua saída do armário e como é que você se coloca nessa questão da sua identidade, se é que a gente pode dizer assim? Sei. Não, Mário, primeiro deixa eu te falar uma coisa aqui com toda tranquilidade. Na verdade, assim, não tem essa coisa de saída do armário. Eu nunca precisei sair do armário. Seja no campo da minha vida pessoal, seja no campo da minha vida pública, né? Primeiro porque sou uma pessoa que prezo pela liberdade, entendeu? As pessoas devem ter o seu direito sagrado, né, de fazer exatamente suas escolhas. E segundo, né, é que ao longo da minha vida, né, eu sempre estive ali, né,
participando intensamente das lutas, né, em defesa da cidadania, em defesa exatamente, né, da diversidade. Sempre, sempre, sempre. Nunca, nunca me omiti. Por isso que eu coloco claramente assim que, tá entendendo? Eu nunca estive no armário, entendeu? Eu acho que, veja, eu tenho muita clareza de estar presente, né, na luta que eu chamo da defesa das pautas civilizatórias, seja no campo da orientação sexual, seja no campo da questão étnica, seja, enfim, nas mais variadas esferas, por exemplo, a luta das mulheres. Ou seja, meu amigo, não é à toa que eu escolhi o PT, não é à toa que eu estou no PT até hoje. Porque uma das coisas dentro do PT que mais, né, me apaixonou e que me apaixona até hoje é ali a gente não fugir, a gente não abrir mão de maneira nenhuma da luta contra o preconceito, contra a discriminação, contra a violência, entendeu? É claro que eu já passei, inclusive, por muitas dessas violências. Hoje, inclusive, na condição da única mulher governadora do país, só eu sei o que aqui que eu enfrento. Como assim? De ser chamada disso, de ser chamada daquilo, tá entendendo? De forma bem depreciativa, como fazes. É uma fábrica de fake news, um atrás da outra, um atrás da outra, um atrás da outra. Mas como é que eu respondo a isso? Eu respondo a isso, tá entendendo? De cabeça erguida, cada vez mais, repito, me inserindo na luta contra esse machismo, tá entendendo? Contra o racismo, contra a misoginia. Ora, a única mulher governadora desse país. Então, hoje, na condição de governadora, eu tenho a obrigação mais ainda de o governo não se omitir e, portanto, ter a estrutura do Estado para defender a cidadania LGBTQI+. Aqui nós instalamos o nosso Conselho Estadual da cidadania LGBTQI+. Aqui, por exemplo, nós criamos a Secretaria de Mulheres. Ora, o único Estado governado por uma mulher não vai ter uma estrutura de Estado para pensar as políticas para as mulheres de forma intersetorial, né? Então, tem aqui a Secretaria de Mulheres, junto com a Juventude, com a Igualdade Racial, com a Juventude de Direitos Humanos. Aqui nós temos dado um foco imenso, por exemplo, à violência contra as mulheres, o fenômeno do feminicídio. Além do mais, nesse contexto de pandemia, que isso cresceu e muito, dadas as circunstâncias, né, em função do Covid, a mulher tem que ficar em casa, inclusive com a presença do agressor. Então, amigo, numa boa, isso aqui não é discurso, não. Eu estou falando porque isso aqui é o olhar, tá entendendo, de uma mulher, é o olhar de uma mulher, tá entendendo, que tem toda essa sensibilidade. Então, é o que eu digo muito aqui para os nossos secretariados, as companheiras e os companheiros que fazem parte aqui do nosso secretariado. Nós estamos aqui, tá entendendo, para promover direitos. Nós estamos aqui para promover cidadania. É esse o papel, essa exatamente a nossa missão. Ok? Essa governadora é candidata à reeleição? Bom, aí sobre a eleição, eu deixo para falar com você o ano que vem. Está combinado. Então então está combinado. Mas é o seguinte, sabe, Mário? Não, claro, assim, é evidente que, levando em consideração, inclusive, a situação em que eu peguei o governo do Rio Grande do Norte, como a gente já comentou aqui, além do mais com a pandemia dessa magnitude, né, se há de convir que todas as nossas energias têm que estarem voltadas, tá entendendo, para cuidar da gestão, tá entendendo? E o desafio é muito grande. Mas é aquela coisa, eu não estou só. Pelo contrário, primeiro tem uma equipe maravilhosa. A equipe nossa é uma equipe de muita qualidade, de muita sensibilidade, de muito compromisso. 99% do secretariado aqui formado
os servidores públicos, e eu tenho, principalmente, eu não tenho nenhuma dúvida, eu tenho a maioria, está entendendo, da população do Rio Grande do Norte, que generosamente me adotou ao longo de toda essa minha trajetória, junto comigo, está entendendo? A gente está aqui, repito, para fazer o bem. A gente está aqui porque nós queremos que esse projeto, que se iniciou em 2019, um governo de origem, de perfil popular, está entendendo? Esse governo que tem o olhar voltado para todos e todas, mas principalmente para os que mais precisam e, portanto, né, quer avançar. Primeiro, o compromisso com o diálogo, né, a transparência. A democracia aqui para nós não é marketing, não é retórica, não. A democracia para nós é um valor. E essa democracia ela tem que ser exercida no cotidiano, né, do governo, né? Que é o diálogo permanente com os mais variados segmentos, como o presidente Lula fez. Então, as políticas sociais, nós temos que dar um grande salto nisso aí, né? E, ao mesmo tempo, posicionar o Rio Grande do Norte para um projeto de desenvolvimento que, graças a Deus, está caminhando bem, graças aos ativos que o Rio Grande do Norte tem, extraordinário, como, por exemplo, a energia eólica, liderando aí o ranking da produção de energia eólica em todo o país. Então, é nesse sentido que eu estou colocando aqui para você, que evidentemente que, né, nós não queremos retrocesso, nós queremos que esse projeto avance, né, cada vez mais, mas a eleição nós só vamos falar o ano que vem. Agora é muito trabalho, é planejamento, é dedicação, né, ao povo do Rio Grande do Norte. Muito bem, chegamos ao final, queríamos agradecer muito a generosidade, foi uma honra conversar com a governadora Fátima Bezerra. Fátima Bezerra, muito obrigado. Valeu, Mário. E eu peço aí a compreensão aí do pessoal que está acompanhando nas redes sociais. Eu não pude fazer o ao vivo com você, porque claro, nesse fim de semana tem um agendão aqui pelo interior. Beijo grande, galera. E duas coisas aqui rapidinho, Mário. Pois não? Primeiro aqui, colocar que o Brasil, primeira medalha de ouro do Brasil é Potiguar, né, Mário? Ítalo Ferreira. O garoto lá de Bahia Formosa. Aliás, Bahia Formosa, gente, é linda. Por favor, se preparem para vir a Bahia Formosa. Aliás, o litoral potiguar é exuberante, mas Ítalo já chegou aqui desde essa sexta-feira, já está se banhando nas águas, né, abençoadas lá de Bahia Formosa. Um beijo grande para vocês. Muito bem. Chegamos ao final, gente. Muito obrigado, governadora. Obrigado a vocês pela audiência. Até o próximo Forças do Brasil. Tchau, tchau. Tchau.